Excepcional aí a categoria das éguas de marcha batida. Se a gente for pegar aqui até a quinta égua aí da categoria, égua de marcha muito boa, égua que tem aí dissociação para ser até campeã em qualquer lugar que for, a gente sempre buscando animais machados. Então aí é uma categoria que a gente divide o grupo na quinta égua, então isso é muito bom realmente, aí parabenizando a todos aí os participantes da categoria excepcional. Então, como eu disse, até a quinta égua aqui, os animais mais machados, animais bons de ser, os animais que a gente tem aí a dissociação que a gente busca, e a gente fez uma crescente depois no movimento. A sexta e a sétima hoje, as duas éguas que perdem um pouquinho na distribuição do centro de apoio, na dinâmica, mas mesmo assim, entre a sexta e a sétima, a gente tem ainda uma crescente na dissociação, não só na dissociação, mas também na atitude, no ritmo de condução. Ela tem ainda a facilidade de sustentar o conjunto de frente um pouco mais oblíquo. A égua de trás, ela debruça bastante, ela dá um pouco mais de dificuldade aí na condução da gente levar esse conjunto de frente dela. Então hoje pela dissociação, pela montada, mas principalmente pela atitude e essa posição do conjunto de frente mais oblíquo, a gente faz a opção da sexta sobre a sétima. Pode parar a sétima, pode puxar um pouquinho mais a tropa aí para liberar de trás, o primeiro aí. Pode puxar um pouquinho mais, para liberar a zero lá. Entre quinto e sexto, aí aqui a gente já tem, como eu disse, uma crescente na dissociação, na marcha, no gesto. Quando a gente monta, aí também a gente tem uma montada um pouco melhor na égua castanha. Ela tem, podia ter um movimento um pouquinho mais amplo a égua castanha, até na amplitude a égua tordilha leva vantagem sobre ela, mas ela tem a dissociação ao seu favor, ela tem a montada ao seu favor, ela tem a naturalidade ao seu favor. Então temos degrau na dissociação e, como eu disse, na montada a gente já faz a opção da castanha sobre a tordilha. Pode parar a sexta, muito obrigado. E entre quarto e quinto, é que duas éguas que disputam essa casa aí da quarta colocação, duas éguas de marcha muito boas. Se a gente for falar de dissociação, não tem diferença significativa. A égua de trás até ganha um pouquinho hoje na regularidade de prova. Se a gente for ver, ela foi uma égua até mais regular que a égua baia. Quem acompanhou a prova, a égua baia entrou um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais tensa, subindo aí na sua movimentação. Porém, ela fez uma prova crescente, aí foi pro chão, relaxou um pouquinho, veio pro mais natural. Aí sim ela tem aí a amplitude do movimento a seu favor. É castanha machada, mas falta amplitude no seu movimento. Quando a gente monta, a égua baia carrega com mais vigor, tem força melhor nos posteriores, engaja a perna com mais facilidade e, como eu disse, perdendo apenas aí na regularidade, que a castanha foi um pouco mais regular, mas a opção sempre pelo gesto mais completo, mais amplo, com mais vigor e montado um pouco melhor, por isso a opção. Pode parar a quinta. Muito obrigado. Terceiro e quarto, aí aqui a gente já tem, tanto na crescente da prova, como eu disse, aí a égua de trás foi um pouco mais regular, a égua da frente também cansou um pouquinho no final, porém a gente já tem aí coordenação pé com mão um pouco melhor, a égua de trás hoje passando um pouquinho na linha do joelho, atitude muito próxima nas duas, cômodo muito próximo nas duas, mas a égua da frente um pouco mais ampla, quando a gente abre, quando a gente monta, a égua da frente um pouco melhor. Então, como eu disse, aí as duas éguas que pegam um pouquinho na regularidade, a gente faz a opção pela égua de gesto um pouco mais completo, sendo que a gente tem dissociação muito próxima nessas éguas, como eu disse, o gesto mais completo pela coordenação do movimento anterior e posterior um pouco melhor, visto que a égua de trás está passando um pouquinho ali na linha dos seus joelhos, por isso a opção. Pode parar a baia, muito boa de sela essa égua. E 1, 2, 3, aí aqui, como eu disse, a gente tem três éguas extremamente associadas, três éguas muito boas de sela, mas aí a gente tem que ter uma crescente realmente, tanto no movimento quanto na sela. As duas éguas de segundo e terceiro disputam essa casa desde o início do campeonato, na montada, mas aí a gente já tem uma crescente hoje, na atitude, na regularidade. A égua da frente consegue sustentar o conjunto de frente um pouco melhor, a égua de trás, ela tende a inverter um pouquinho, ela leva ainda o focinho um pouco mais à frente, a gente tem que negociar com ela um pouco mais, e manteve no final de prova a perna mais ainda massa. A égua da frente de trás começou muito bem, mas cansou e atrasou um pouco mais a perna. Aí temos também um degrau de diferença na montada dessas duas éguas. A égua de trás é muito macia, mas está passando um pouquinho hoje de temperamento. A égua da frente com temperamento um pouco mais condizente, mais fácil de ser tocada. Ela tem, aí se a gente colocar na marcha curta, aumentando devagarzinho, ela vai com facilidade, e depois a gente tem a facilidade de encurtar e fazer a marcha livre com ela. A égua de trás não, ela está um pouquinho mais sanguínea, a gente tem que pegar um pouquinho mais na boca dela para ela executar as figuras que a gente precisa aqui, todas as trocas de direções, trocas também aí de velocidade, e a marcha livre vai dar um pouquinho mais de dificuldade que a égua da segunda. Então a égua da segunda tão marchada quanto a de trás, com movimentação um pouquinho mais corrigida visto de perfil, lembrando que ela perde os anteriores visto por frente, mas a montada melhor, atitude melhor e regularidade terminando um pouco melhor a prova, por isso a opção. Pode parar, a égua terceira excepcional de marcha.
E primeiro, e segundo, aí quem realmente acompanhou a prova desde o começo, viu o provaço que a égua da primeira colocação fez. Ela entrou muito bem, fez todas as fases muito bem, toada, média, montada dos jurados, muito fácil de ser conduzida, muito leve, como a gente busca os animais hoje. Qualquer pessoa consegue montar nos animais, assim como a de trás, que é muito boa de montada. Aonde a gente tem, então, hoje, a correção da primeira sobre a segunda. Se só a gente olhar a movimentação dessas éguas, visto por frente. A égua da segunda colocação, ela abre um pouquinho, ela faz um movimento parasita com seus anteriores, ela oscila um pouquinho ali na região do braço, não passa para a cela, que ela é excepcional de cela, mas a égua da frente mais corrigida, ainda com seus anteriores vistos por frente, ela tem a coordenação ainda um pouco melhor, e aonde a principal virtude dela sobre a de trás é a amplitude do movimento. Ela abre com mais facilidade que a égua de trás. A égua de trás, ela tem que aumentar um pouco mais a frequência para acompanhar a égua castanha da primeira colocação, que tem aí a amplitude do movimento ao seu favor. Por isso, opção entre duas éguas muito machadas, a gente foi na égua um pouco mais ampla, por isso, opção. Pode parar, as duas estão de parabéns para o Petraz e apresentadores.